Olá! Esta semana, a Universidade Federal do Paraná está sediando o Congresso Brasileiro de História do Direito. A gente aproveita o evento para falar um pouco sobre o trabalho dos advogados e como funciona a justiça no Brasil. Aqui no estúdio, a gente recebe Ricardo Marcelo Fonseca, que é diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Professor, vamos então começar já falando do Congresso? Explica para a gente o que vai ser discutido mesmo, até quando que vai? Até sexta? Ou até quinta? O Congresso vai até sexta-feira. Até sexta-feira. Uhum. Ele, na verdade, tem uma temática bastante ampla. As formas do direito, decisão, ordem, razão, experiências jurídicas antes e depois da modernidade. Na verdade, é um tema guarda-chuva que cabe em todos os tipos de discussão. Isso se reflete na heterogeneidade dos próprios palestrantes. Nós temos muitos civilistas, especialistas no direito civil, constitucionalistas, temos cientistas políticos, temos muitos historiadores das faculdades de história e, claro, muitos historiadores do direito também. Na verdade, a gente quer discutir nesse grande congresso, que é o 5º Congresso Brasileiro de História do Direito, o maior de todos. A gente vai fazer no Teatro da Reitoria, a gente espera 700 pessoas, ou seja, a gente quer lotar o auditório. A nossa ideia é discutir exatamente as formas pelas quais o direito, ao longo da história, teve. Porque é necessário que a gente enfatize, isso é muito importante no nosso ambiente jurídico acadêmico hoje, que o direito não é alguma coisa fixa. O direito é alguma coisa, aliás, como tudo, como todos, que está imersa na história, que está imersa na temporalidade e que, portanto, tem um devir. E que, portanto, se transforma. Essa transformação do direito, que de fato, em alguma época foi muito mais razão, em outra época foi muito mais decisão, a gente pode dizer que hoje é muito mais lei, Constituição, norma. Essa transformação, ela tem uma razão de ser, ela tem um porquê. E esse porquê é, em grande medida, explicado em termos históricos. Esse é o nosso congresso, então, que é um grande congresso, um congresso que dura 5 dias, um congresso... Internacional, inclusive. Um congresso internacional, virão 16 palestrantes internacionais, mais 22 palestrantes brasileiros, sendo que desses 22, a maioria, inclusive, é de fora de Curitiba. Mas eu quero registrar que desses 16 internacionais, são palestrantes do mais alto gabarito internacional. Nós estamos muito orgulhosos na organização desse evento por ter logrado trazer pessoas que eu posso dizer com toda certeza de primeira linha do ponto de vista do prestígio internacional. E é um congresso aberto para as pessoas da área, né? Para advogados, juristas, enfim. Advogados, juristas, mas também sociólogos, muitos historiadores se inscrevendo e as pessoas que são interessadas, digamos, nas ciências humanas, nas humanidades em geral. Desculpa, vou começar de novo, vou refazer a pergunta que eu ia fazer. Como que tudo que está sendo discutido nesse congresso e vai ser discutido até o fim da semana pode influenciar a vida das pessoas comuns, o dia a dia das pessoas comuns? O que isso vai refletir? Veja, Tatiana, essa é uma pergunta que eu, como professor de História do Direito que sou, que eu acho que professores de Filosofia também, devem receber a todo momento, né? Eu acho que daí nós temos que fazer uma pequena divisão. Por exemplo, quem está numa faculdade, num curso profissional, como é o curso de Direito, a gente sempre recebe essa pergunta. O que isso reflete agora, na prática? Eu quero fazer uma divisão em 2 dimensões. Tem aquelas coisas que são úteis para nós, num primeiro momento, que tem uma aplicabilidade imediata. Se o nosso congresso fosse de direito civil, de direito do trabalho, alguma coisa assim, a gente talvez fosse dar respostas concretas a problemas concretos. Mas tem uma outra dimensão, e é nessa outra dimensão que eu acredito que o nosso congresso, a nossa reflexão se insere, em que a gente dá respostas que estão mais no terreno dos fundamentos, que eu acho que são, hoje em dia, inclusive, respostas mais necessárias, mais urgentes do que aquelas do dia a dia. Por quê? Porque nós vivemos, claro, numa sociedade muito veloz, numa sociedade em que o pragmatismo, no mundo do direito isso é verdadeiro, é imenso, Quer dizer, as coisas, os operadores jurídicos, advogados, juízes, muitas vezes estão num dia a dia que são consumidos pela prática do processo e às vezes é necessário parar, às vezes é necessário puxar o freio de mão, às vezes é necessário refletir, às vezes é necessário você tornar aos fundamentos para que, a partir de então, você possa dar respostas com novos fundamentos para os desafios, que não são poucos, para o momento de crise atual que o direito, o Estado, a sociedade vivem. O historiador do direito, como os filósofos em geral, como aqueles que se ocupam, enfim, de temas mais teóricos, eu acho que eles têm essa missão, que eu considero uma missão de primeira importância. Uma missão
de dar respostas fundamentais, mas não imediatas, sim imediatas. É isso que nós queremos fazer nesse congresso também. Você falou antes que vai se falar da evolução do direito nos últimos anos, nas últimas décadas. Você acredita que as leis brasileiras, elas evoluíram o quanto elas deveriam ter evoluído nos últimos anos? Ou a gente ainda está muito atrasado com relação à legislação? Veja, como historiador, eu sempre tenho uma desconfiança muito grande com a palavra evolução, né? Eu não acho que o tempo histórico, em geral, seja um tempo que venha em termos evolutivos e progressivos. Eu absolutamente não acredito na noção de progresso, né? E acho que isso também vale para a história do direito. As coisas mudam, as coisas se transformam. Algumas delas se transformam para melhor, né? A gente tem efetivamente uma evolução. Mas isso não significa que a gente possa tentar representar, digamos, nem o passado em geral, nem o passado do direito, como uma linha progressiva. Te dou um exemplo só disso. A era medieval, na época, enfim, do direito, da ordem jurídica medieval, que é muito pouco estudado, inclusive, nós tínhamos determinadas características de funcionamento daquela época que nós perdemos e que eram valiosíssimas. Por exemplo, o direito, aliás, como era também no direito romano, era muito mais ligado ao problema, ao fato concreto, ao litígio e às circunstâncias que envolviam duas pessoas concretas que tinham um problema concreto, né? E que, portanto, a decisão para um litígio qualquer levava muito em conta a equidade, né? Portanto, uma justiça no caso concreto, muito mais do que hoje, por exemplo. Hoje nós temos um modelo, que é um modelo moderno, que é um modelo, enfim, ocidental, segundo o qual as normas, elas têm um parâmetro não concreto, mas sim abstrato, né? Nós temos códigos, leis que estão no papel. E o juiz, o intérprete do direito em geral, ele tem que tentar, digamos assim, martelar um caso concreto, nem sempre esse caso concreto é exatamente idêntico àquilo que é previsto na lei, numa situação formal e abstrata. Às vezes, uma mesma situação formal e abstrata pode conter situações concretas. É por isso que, às diferentes. vezes, casos semelhantes têm um resultado tão diferente. Exatamente. E a ordem jurídica medieval, para continuar nesse exemplo, ele permitia uma solução mais justa. Te digo ainda rapidamente uma segunda coisa. Os juristas na ordem jurídica medieval tinham um outro papel muito mais importante. E quando eu falo ordem jurídica medieval, eu falo até o século XVIII, aquilo que a gente chama de antigo regime, do que os juristas passaram a ter no século XIX. Os juristas, a partir do século XIX, que é a época moderna, a época liberal, a época da codificação, eles passaram a ser predominantemente exegetas, intérpretes. Eles têm que ler uma legislação, que via de regra não foram eles que fizeram, pela divisão dos poderes, agora é um outro poder, o legislativo, que faz, e eles têm que tentar desvelar, assim que se dizia no século XIX, o sentido da norma, o espírito da lei. Na época medieval, no antigo regime, por outro lado, o jurista era o grande profeta da lei, por assim dizer, aquele que construía pelo seu trabalho interpretativo, inclusive, o modo como ela tinha que ser aplicada. E isso não faz com que as pessoas, então, tenham uma expectativa com relação às leis e à justiça que acabam não sendo atendidas, que a população sinta que a justiça não está sendo feita, digamos assim? Eu acho que sim. E eu acho que isso, na verdade, tem respostas múltiplas, né? Eu estou te dando um elemento, também depende muito do caso, de cada caso. É claro. Porque, assim, tentando matizar também a minha resposta, é claro que a partir do momento que nós passamos para uma opção moderna de direito, codificada, né, igualitária, etc., a gente também teve muitas coisas boas com relação ao período anterior. Então, na verdade, o processo é muito complexo. Por isso que eu te dizia que a gente vê em termos de evolução é sempre bastante complicado. E isso, esse jeito moderno que você está falando faz com que a justiça seja mais lenta também? Porque começa a ter muitas brechas eu acho que a lentidão, e se tem que interpretar, cada um interpreta de uma maneira? Eu acho que a lentidão do processo, que é um problema que todo mundo discute hoje no Brasil, no mundo em geral, é um problema também ele complexo, né, que acontece por muitos fatores. Eu acho que a estrutura do nosso judiciário, que é uma estrutura, enfim, pensada há muito tempo atrás e que talvez não responda mais demandas que são tão velozes, que são tão prementes e que se multiplicam na sociedade. Quer dizer, esse desacoplamento causa naturalmente isso. Acho sim que talvez a ideia dos fundamentos da nossa ordem jurídica, que nós herdamos desde o século XIX, né? Esse direito abstrato, formal, né? A partir de princípios muito rígidos, talvez não respondam mais às exigências de uma sociedade como a nossa, uma sociedade complexa, né? E, enfim, o modo como a nossa legislação processual é estabelecida, as quantidades de recursos previstas podem atrapalhar também a lentidão do processo. Mas, Tatiana, eu acho importante dizer o seguinte,
esse é um problema bastante complexo, porque se por um lado é importante falar em rapidez na solução do conflito, porque às vezes uma decisão demorada, não importa qual seja, ela vira uma decisão injusta, só pelo fato de ser demorada. Uhum. Mas, por outro lado, a demora do processo, e esse é o grande debate que se faz, ele ocorre para garantir que as partes, as duas, aquele que está se defendendo, sobretudo, possa ter todas as oportunidades que são previstas na Constituição para a sua própria defesa. Né? Uhum. Então, muitas vezes o que acaba acontecendo é uma briga entre a necessidade de uma celeridade do processo, de um lado, e a briga pela manutenção de um pleno direito de defesa, de outro lado. Essa síntese não é muito tranquila, não é muito fácil, né? Uhum. E disso se ocupa. Eu vou aproveitar isso que você está falando para te perguntar o seguinte. A justiça diz que a pessoa é inocente até que se prove o contrário. E agora, no caso em que o réu confessa, não deveria ficar mais rápido isso ou não? O processo é o mesmo no caso de réus confessos? Veja, não é exatamente a minha especialidade. De todo modo, o que eu posso te responder é o seguinte. O processo é um só. Né? Uhum. É claro que quando existe uma confissão, aquela fase do processo que se chama fase probatória é uma fase que tem que ser abreviada. Agora, muitas vezes, infelizmente, esse encurtamento da fase probatória não implica no encurtamento geral do processo. Mas ainda assim, veja como as questões são complexas. Nós temos que tomar cuidado. Às vezes as confissões acontecem numa delegacia de polícia. A pessoa que confessou não é necessariamente culpada, né? Exato, em condições que precisam ser vistas. E essa garantia para a pessoa poder colocar os seus elementos de prova num processo judicial são fundamentais. Professora, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, daqui a pouco a gente continua, é um instante só.